Acidentes de trabalho, descuido ou falta de investimento. Na Justiça do Trabalho, os casos se multiplicam e ninguém está livre. Na construção civil, os acidentes de trabalho costumam ser perigosos. Um descuido e a falta de equipamento de segurança adequado podem ser fatais em alguns casos. O mesmo problema pode ocorrer em outras áreas, como oficinas, fábricas e distribuidoras de bebidas. No Maranhão, uma oficina vai ter que pagar R$100 mil de indenização a um ex-empregado. Ele foi atingido na cabeça por uma viga de concreto e o acidente provocou sérias consequências. O funcionário, que era vigia da empresa, ficou cego do olho direito, teve parte da visão comprometida no esquerdo e ainda sofreu traumatismo craniano. O empregado recorreu à Justiça do Trabalho em busca da reparação dos danos. O tribunal reconheceu que os ferimentos deixaram o vigia impossibilitado de exercer a profissão. Ele vai receber a indenização por causa das perdas que sofreu durante o período que ficou fora da empresa. De acordo com essa especialista em saúde do trabalhador, o Brasil ainda enfrenta os desafios para se combater os abusos e os acidentes de funcionários durante o serviço, mas que há soluções. Nós precisamos, tanto o trabalhador precisa se conscientizar da importância do uso dos equipamentos de proteção, da preservação da sua saúde. O empregador precisa entender que o trabalhador é patrimônio, né? Ver o trabalhador como patrimônio e investir não só para cumprir, ou seja, não apenas fornecer equipamento, mas realmente ter uma manutenção adequada, fiscalizar realmente se o trabalhador está usando e até, se necessário, punir. Bom, e o nosso convidado para tratar desse assunto é o advogado trabalhista Paulo Roberto Ribeiro Alves. Boa tarde. Boa tarde, Ana. Bom, primeiramente, o que a gente entende por acidente de trabalho? Nós temos duas situações, né? A questão trabalhista propriamente dita e a questão... O acidente de trabalho, ele é caracterizado por ou o acidente típico, que a gente chama, tá? Ou o acidente por equiparação. Né? As duas situações estão previstas na lei previdenciária. O acidente típico é aquela situação normal, corriqueira, que pode até ter ou não influência da empresa ou do exercício laboral. Por exemplo, o trabalhador está andando por algum lugar dentro da empresa, pisa num buraco, né? Torce o pé. É um acidente típico? Né? Porque foi durante a prestação de serviço. Agora, tem outras situações que são típicas também. Por exemplo, o marceneiro está lá com o martelo, aí acertou o dedo, né? É decorrente à prestação de serviço, não no local de trabalho. Além disso, nós temos a doença o acidente por equiparação, que primeiro é o acidente que chama de trajeto, que é aquele quando ele vai de casa para o trabalho e de trabalho para casa, que pode vir a ser caracterizado como acidente de trabalho, tá? Vai depender da situação. Ou por último, ou por equiparação, aí já não é um acidente, mas é decorrente do labor, que é a doença ocupacional, que pelo exercício profissional ele acaba ficando doente em razão daquele exercício que ele tem, e isso é considerado para efeitos previdenciários como acidente de trabalho. O senhor falou agora há pouco a questão do trajeto, trabalho, casa, casa, trabalho. Se o empregado ele fizer algum pequeno desvio e sofrer um acidente, então não seria caracterizado como acidente de trabalho? Depende. É por isso que temos que analisar caso a caso, né? Pensemos o seguinte, o trajeto casa-trabalho, trabalho-casa, primeiro tudo tem que ser visto como aquela situação cotidiana, né? Aquele ritmo que ele tem, né, que ele sai de casa, vai para o ponto de ônibus, vai para o metrô, entra no metrô, desce no ponto do metrô, vai para o trabalho. E o contrário quando volta. Bom, se no meio do caminho ele desceu do metrô, né, ou desceu do ônibus, vai passar na padaria, que fica no caminho da casa dele, compra, tecnicamente isso não é desvio. Mas se ele saiu, foi para a casa de um amigo, em vez de ir para casa, foi para a casa de um amigo, foi para o bar beber com os amigos, alguma coisa, aí já tirou a situação trajeto casa, porque ele já demonstrou que ele não queria mais ir para casa, aí tem uma intenção nesse sentido. E por fim tem que analisar também a questão, né, do transporte, porque às vezes pode ou não ter culpa da empresa. Então vamos supor que ele esteja no ônibus, né, no ônibus comum, né, concessionário de serviço público, sofreu um acidente, qual a culpa que a empresa tem?
Nenhuma. Mas, por exemplo, se o transporte é fornecido pela empresa, né, aí já podemos ter uma culpa da empresa direta. Ok. E a nossa equipe de reportagem gravou algumas perguntas nas ruas sobre esse tema. Vamos conferir a primeira dúvida. Meu nome é Tamires, sou vendedora do comércio varejista. Eu gostaria de saber, na construção civil, a responsabilidade dos equipamentos de segurança deve ficar com o empregado ou com o empregador? Como é que fica essa questão do uso do IPI? O EPI, o equipamento de proteção individual, ele é obrigação da empresa em comprar, fornecer, treinar e fiscalizar. Tudo isso deve ser feito. A falta de uma dessas atividades, dessas situações, implica em reconhecimento de culpa da empresa no acidente. Tá? Então, veja, o EPI ele tem que ser comprado com certificado de autorização, que é o chamado CA, que ele tem que estar suficiente, tem que ser capaz de prevenir acidentes ou prevenir a questão da insalubridade ou da periculosidade. Ele não elimina, então, o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade? Pode vir a eliminar, porque o que acontece? A insalubridade e a periculosidade, elas não existem simplesmente porque causam doença ou porque a periculosidade, inclusive, não é por perigo, é porque pode estar sujeita a explosivo ou inflamável. Então, a quantidade do percentual de neutralização é que vai dizer se há realmente ou não um fim do pagamento do adicional. No caso da insalubridade, inclusive, ele pode não eximir, mas pode diminuir. Sair de 40%, por exemplo, para 10%, né, de máximo para mínimo. Se o trabalhador se recusar a usar esse equipamento, ele pode ser, inclusive, demitido por justa causa. Sim. Não só pode, como é até chato dizer isso, deve. Okay. Deve, porque ele coloca em risco não só a vida dele, mas de todos os trabalhadores. E agora temos mais uma pergunta a respeito do tema acidentes de trabalho. Vamos ver. Meu nome é Maria Cecília Rodrigues Nobre, sou auxiliar de enfermagem. Em caso de acidente no trabalho, a empresa é obrigada a pagar o tratamento médico do funcionário? Então, a empresa tem essa obrigação de pagar esse tratamento? Na lei, não. Na lei trabalhista, não. Aí nós vamos ter que nos socorrer da lei civil, né? Onde temos lá o artigo 186, que fala que é aquele que causa prejuízo, a outro. Mas aí nós temos que ter a culpa da empresa comprovada. Então, se a empresa não fizer isso, pode vir a ser condenada judicialmente a ressarcir ou pagar ou manter o pagamento, né, no caso daquelas que fornecem plano de saúde, né, para o trabalhador durante o tratamento. Quanto tempo que ele pode ficar afastado por acidente de trabalho? Não existe um tempo. Não existe um tempo, porque ele tem que voltar, ele tem que se recuperar para ter condições de prestar serviço de novo. Né? Inclusive, muitas vezes era a questão de aposentadoria por invalidez. Né? E hoje em dia não existe mais aposentadoria por invalidez permanente, todas são temporárias, né? Por uma questão até de verificar se fraude ou não. Ok. Vamos conferir mais uma pergunta gravada nas ruas. Meu nome é Soraya, eu sou escriturária. A minha pergunta é, a empresa deve depositar o FGTS mesmo que o funcionário esteja afastado por acidente de trabalho? Como é que fica a questão desses depósitos? Veja, a questão toda está do depósito do FGTS. Já é jurisprudência simulada TST e a própria lei também previdenciária coloca que recebido o benefício acidentário, durante o benefício, recebimento desse benefício, o empregador tem a obrigação de efetuar os depósitos fundiários, o FGTS. O resto das verbas não. Mas para isso ele precisa ter recebido o benefício, ou seja, ele tem que ficar afastado mais de 15 dias. Por quê? Porque o benefício é pago a partir do 16º dia. Né? Agora, se a empresa afastou ele por auxílio-doença, e ficou comprovado que não houve auxílio-doença, que houve uma doença ocupacional, entendeu? Ou a empresa se recusou a emitir o CAT, e por isso, aí ele pode, na justiça, reconhecer a obrigação do recolhimento do FGTS. Esse trabalhador afastado, ele pode também receber o 13º? Não, nesse caso não, porque o contrato de trabalho está suspenso, né? Não gera efeitos nem para contagem de tempo, apenas para fins previdenciários. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Tenha uma ótima tarde. Obrigado.